Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e vim aqui mais uma vez trazer uma ordem da ajuda de Bert Hellig, do livro O Amor do Espírito, né? Eu me propus a trazer cada ordem para que vocês pudessem conhecer essas ordens da ajuda, e é dentro das ordens da ajuda que a gente vai poder se colocar de forma mais organizada e de forma hierarquicamente certa para que os relacionamentos dentro do nosso sistema e também os relacionamentos que a gente tem nos outros grupos sociais, eles possam dar certo, possam fluir. O Bert Hellig, até eu falei no vídeo da terceira ordem da ajuda, o Bert Hellig, ele nos deixou 3 leis do amor e nos deixou ordens para que a gente possa entender que os relacionamentos humanos, eles precisam dessas ordens para que o amor ele possa fluir. Porque a teoria do Bert é a teoria do amor dentro dos relacionamentos humanos. E para que isso tudo possa dar certo, para que a gente não possa ficar se chateando com pessoas, tendo raiva, relacionamentos truncados, né? É claro, gente, que os seres humanos, tem todo tipo de seres humanos, lógico, né? Pessoas egóicas, pessoas espiritualizadas, tem vários tipos de pessoas que estão em processos também de curas, processos de muita mágoa no coração, muitos sentimentos assim, e é por isso também que as relações muitas vezes truncam, as relações muitas vezes param e se tornam relações pesadas, com interesses, relações com o desejo que o outro destrua o sucesso dele, né? Então, dentro dessas ordens que o Bert nos dá, a gente pode ter uma consciência maior e olhar para tudo isso com o movimento de se colocar em primeiro lugar, você se colocar dentro dessa ordem hierárquica, né? Dentro da lei do amor da hierarquia, e fazer com que o outro também te dê o limite para isso. Porque os relacionamentos, ele vai também nesse âmbito, de mim para você. Não é só esperar que o outro dê o limite para alguma coisa, mas que eu dê o limite também para que as pessoas também compreendam e respeitem o movimento que está dentro de mim, no caso, dentro de todos nós, né? Então vamos lá para a quarta ordem da ajuda do livro O Amor do Espírito, de Bert Hellig. E nessa ordem eu achei ela o máximo. Essa ordem ela é incrível, porque essa ordem da ajuda, ela é toda a estrutura da teoria do Bert Hellig traz sobre essa ordem. O Bert diz o seguinte, gente: se um membro for excluído, haverá indiscutivelmente emaranhamentos na família. Haverá indiscutivelmente. E essa ordem tem muito a ver com essa exclusão. Exclusão, abandono, negligência, discriminação. Muitas coisas que os sistemas fazem e que a gente pensa que não vai reverberar em alguma situação. Mas relações humanas são redes e elas estão interligadas. Então, uma coisa que acontece aqui pode passar 10 anos, mas ela vai reverberar lá na frente, através de um descendente. Então, vamos lá para vocês poderem entender um pouquinho mais. Então, ó, essa ordem da ajuda aqui, ela diz assim: requer que a empatia do ajudante deve ser colocada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. Não se envolver num relacionamento pessoal com o cliente. Quando a gente fala cliente aqui, é porque eu estou falando tanto para consteladores como para pessoas comuns que não são consteladores, nem terapeutas, nem psicólogos, nem advogados que trabalham com constelações, nem tantas outras pessoas que trabalham com a constelação. Mas para pessoas que todo mundo tem um sistema. Então é muito importante essa ordem da ajuda, porque o Bert nos convida para que a gente, toda vez que a gente olhar um ser humano,
a gente não veja apenas aquela pessoa, aquela estrutura, né? Ah, eu conheci Maria. Então não olha só para Maria, para o corpo da Maria. A Maria é a Maria porque ela tem atrás dela o pai, a mãe, os avós, paternos, maternos, bisavós, paternos, maternos, tataravós, tatananana. Ou seja, Bert Helling diz que são 7 gerações para trás. 7 da mãe, 7 do pai. Vai somando aí quem é bom de matemática, tá? Então, isso significa que quando nós, terapeutas, ou apenas nós que estamos dentro do nosso sistema, a gente olha para aquela pessoa e vê apenas ela, porque a gente acha que ela é ela por ela, a gente cria um grande equívoco. A teoria da constelação nos diz que nós somos seres sistêmicos. É por isso que a constelação ela é constelação sistêmica familiar. E esse sistêmico significa que em mim pulsa, mesmo invisível, um movimento que o Bert descobriu, que se chama memória sistêmica familiar. Essa memória sistêmica familiar, ela armazena tudo o que foi de relacionamentos de 7 gerações para trás. Tudo de bom e de que não foi bom. E principalmente o que foi excluído, ele vai reverberar. Se não foi pago lá atrás, se não foi resolvido lá atrás uma exclusão, um descendente ele vai imitar o mesmo comportamento da pessoa excluída, para que possa dizer assim: eu incluo e eu coloco na ordem do amor isso que foi feito pelo meu bisavô, né? Tô dando exemplo, e não foi resolvido aqui e eu coloco na ordem. Então, qual seria a desordem? Ignorar ou desrespeitar outros membros da família, que, por assim dizer, tem nas mãos a chave para a solução. Então, quando nós desrespeitamos outros membros da família, a gente se coloca como se a gente tivesse a chave da solução para a nossa família. Ah, o fulano, ele, vamos dar um exemplo, né? Ele é homossexual, então tem uma pessoa no sistema que condena a homossexualidade. E daí essa pessoa começa a condenar, a brincar, soltar piadinhas, e outras pessoas começam automaticamente também excluir essa pessoa que é homossexual. Isso vai reverberar. Alguém lá na frente vai dizer: eu imito o titio, o meu pai, o meu primo, eu imito igualzinho, eu me torno também homossexual. Eu não vou abrir o parênteses aqui para dizer que a homossexualidade só se dá nesse âmbito, eu estou dando um exemplo. Então, essa quarta ordem da ajuda requer da gente, do nosso coração, um amor pulsante por todos os membros, principalmente quem é terapeuta. Quando nós somos terapeutas, quando chega uma pessoa para constelar que diz assim: ah, Elisângela, eu vim constelar porque a minha mãe só me pegou bebezinha na maternidade mesmo e me entregou para uma pessoa para poder criar. E eu tenho muita raiva desse movimento. Então, a primeira pessoa que você tem que amar, que você tem que incluir no seu coração, é justamente essa mãe que ela precisou fazer essa necessidade. Por algum motivo, foi necessário ela tomar essa atitude. Então, o terapeuta de constelação familiar precisa incluir primeiro a pessoa que foi excluída. E assim também somos nós dentro do nosso sistema. A gente precisa compreender por que as pessoas foram excluídas. Por quê? Por que será que ela se tornou a ovelha negra da família, né? Porque muitas vezes, gente, o Bert nos diz que a consciência sistêmica familiar, que é uma consciência arcaica, pesada, dura, ela quer que todos os membros se coloquem de forma iguais. Todo mundo tem que pensar exatamente igual. Então, quando chega um que pensa diferente, esse é excluído. Eu sempre digo nos meus cursos, nas minhas formações, na supervisão que
que eu dou também, né, que eu ofereço, que uma vez eu aconselhei uma pessoa que tinha 5 mulheres na família, né? A mãe tinha sido traída. E a mãe colocou de forma inconsciente e também de forma verbal que as filhas deveriam buscar homens para ser amantes. E essa minha cliente que veio constelar, ela chegou um momento, ela condenava tudo isso. Mas chegou um momento que ela se percebeu que ela só atraía homens casados. E ela veio constelar isso, e o movimento foi que o próprio sistema dela estava excluindo ela quando ela começou a dizer que não iria aceitar esse movimento. Começou a dizer internamente que não queria mais esse movimento de atrair homens casados. Então a frase, né, e o movimento é: olha, eu sinto muito por vocês, eu sinto muito pelo padrão de vocês, mas sem culpa eu vou agir de forma diferente para que eu possa ter um novo modelo de família, um novo modelo de relacionamento. E assim ela foi automaticamente incluída, né? Dentro da medida do possível, né? Então, gente, fica aí para vocês mais uma ordem da ajuda, que eu possa realmente estar ajudando vocês a compreender melhor tudo isso, para que os relacionamentos fluam melhor, com mais amor e com mais compreensão e compaixão e inclusão a todos os membros. Um grande abraço e até a próxima ordem. Tchau, tchau.